Leitura diária. Levítico 18. As relações sexuais ilícitas. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas. Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre o seu pai, envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é sua mãe. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isso desonrará seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. Isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai. Gerada por seu pai, ela é sua irmã. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai. Ela é parenta próxima do seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe. Ela é parenta próxima da sua mãe. Não desonre o irmão do seu pai, aproximando-se da sua mulher para com ela se envolver sexualmente. Ela é sua tia. Não se envolva sexualmente com a sua nora. Ela é a mulher do teu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão. Isto desonraria seu irmão. Não se envolva sexualmente com uma mulher e sua filha. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. São parentes próximos. É perversidade. Não tome por mulher a irmã da sua mulher, tornando-a rival, envolvendo-se sexualmente com ela, estando a sua mulher ainda viva. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela, quando ela estiver na impureza da sua menstruação. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não entregue seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações, pois todas estas abominações foram praticadas pelos que habitaram nessa terra antes de vocês. Por isso, a terra ficou contaminada. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, aqueles que assim procederem, serão eliminados do meio do seu povo. Obedeçam aos meus preceitos
e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém? Para refletir. Após a queda do homem, a primeira impressão que Adão e Eva tiveram do pecado foi de sua nudez. Despido das vestes da glória de Deus, o homem e sua mulher fizeram para si vestes com folhas de figueira, e ouvindo a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Gênesis 3, 7 e 8. A nudez causou-lhes a sensação de impotência diante de tal situação. Tiveram medo de apresentarem-se daquela forma diante do Criador. Mas, com que amor o Senhor lhes proveu a solução. Antes mesmo de criá-los, o plano já estava estabelecido, através do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Ali no Éden, o primeiro sacrifício foi realizado, e fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Gênesis 3, 21. Não podemos cobrir a nudez do pecado mediante nossos próprios esforços, mas Deus nos proveu os vestidos da salvação. Aconselho-te que de mim compres vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua nudez. Apocalipse 3:18. A nudez representa a condição vergonhosa do homem perante Deus e os estatutos e juízos estabelecidos quanto ao casamento ilícito e uniões abomináveis revelam as bênçãos de Deus em cumpri-los e as consequências destrutivas em desobedecê-los. O Senhor instituiu uma lista de parentes como proibida para o matrimônio. Antes mesmo da entrada do pecado, Deus já havia estabelecido a união entre o homem e a mulher, o casamento heterogênico e monogâmico. Foi instituído por Deus para ser uma bênção à humanidade, e o sexo planejado como uma bênção exclusiva para o uso sagrado dentro do casamento. O pecado deturpou a sexualidade humana de tal forma que, a respeito do que o Senhor disse, maldade é, o homem responde, é normal. O que dantes causara grande vergonha no Éden, hoje é publicado em praça pública. Estamos de fato devendo e muito a Sodoma e Gomorra. Os povos que ainda habitavam em Canaã estavam contaminados com uniões abomináveis, e Deus precisava instruir o seu povo a fim de não praticarem nenhum dos costumes abomináveis que ali se praticavam: o incesto, a homossexualidade, a bestialidade, dentre outras práticas sexuais ilícitas e repugnantes diante de Deus. Eram naturalmente aceitáveis entre os povos cananeus e praticados em seus cultos pagãos. Os filhos de Israel estavam para entrar em terreno perigoso e o Senhor precisava alertá-los e protegê-los. Seus estatutos e juízos não são imposições arbitrárias, mas segurança. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Quanto mais os dias passam, me convenço de que o povo de Deus precisa sair das cidades. Está chegando o tempo, se é que não já chegou, em que os anjos do Senhor estão apelando, como fizeram com Ló, de que os filhos de Deus abandonem o mais rápido possível os grandes centros. A demora de Ló lhe custou a perda de parte de sua família e de sua esposa, e a gravidez abominável de suas filhas. A terra
em que habitava tornou-se tão maligna que a homossexualidade era praticada em plena luz do dia. Estamos longe deste contexto? Músicas, novelas, filmes e até desenhos animados incentivam nossas crianças e adolescentes a serem sexualmente ativos antes da hora, da forma que desejarem e com quem ou o que desejarem. O mundo está testemunhando a desconstrução da família e do casamento e o surgimento de uma nova geração cujo pudor é ignorado e a moral rechaçada. Muitos carregam marcas de uma infância vivida em uma família que não era temente a Deus, ou de escolhas erradas que fizeram antes de conhecer o Senhor. Todos nós, na verdade, possuímos marcas causadas pelo simples fato de existirmos. O pecado é letal e a terra se contaminou. E a menos que guardemos e andemos no caminho que o Senhor nos orienta a andar, carregaremos em nosso corpo e em nossa mente feridas que nos causarão dor por toda a vida. É desejo do Senhor que os seus filhos se mantenham puros, mas ainda que o pecado tenha nos causado manchas difíceis de limpar, o Senhor nos prometeu: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã, se quiserdes e me ouvirdes. Isaías 1, 18 e 19. Ao que o Senhor chamou de abominável, sob a recorrente lembrança: eu sou o Senhor. Não consideremos aceitável, não é normal, é abominação, não é natural, é confusão. A repetida declaração de Deus, como o Senhor declara sua autoridade em legislar sobre a sexualidade humana. Aquele que cobriu a nudez de nossos primeiros pais é o mesmo que deseja cobrir a nossa, não mais como vestimenta de peles de animais, mas com vestes de salvação e com manto de justiça. Isaías 61, 10. Não permita que o inimigo exponha sua nudez, mas confiante nos méritos de Cristo Jesus, dele adquira a roupa da vitória. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Apocalipse 16, 15. Amém? Fiquemos juntos, continuemos por aqui. Que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus. Um grande abraço a todos.